Depois de meses de isolamento e distanciamento social, a saúde mental ganhou importância e alguns novos termos passaram a ser usados para descrever os problemas surgidos nesse período. Um deles é a fadiga da pandemia. Um misto de apatia e esgotamento mental que atinge pessoas que estão em isolamento, mas que saem de casa por obrigação e sentem medo de pegar esse vírus que tem nos tirado o sono. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a fadiga da pandemia afeta cerca de 60% da população mundial, consequência do esgotamento gerado pela hipervigilância, com medo de um vírus que ninguém vê, e de todas as mudanças de rotina. Para o psiquiatra Rodrigo de Almeida Ramos, mestre em medicina pela Santa Casa de São Paulo, a falta de prazo para a resolução da pandemia aumenta o problema. Isso faz com que as pessoas deliberadamente optem por sair e ir para o enfrentamento do vírus. Como se fizessem um cálculo. A minha vida do jeito que tá muito pior do que se eu enfrentar o vírus. Então eu escolho enfrentar o vírus. Isso é muito ruim para a disseminação do problema. Por um lado, o ser humano tem uma grande capacidade de adaptação. Então, de certa forma, a gente acaba se encaixando aqui, se encaixando ali, se adaptando a essa nova realidade. Mas progressivamente vai surgindo uma sensação de impotência e de uma falta de perspectiva. Algo do tipo, isso não vai ter solução e eu não aguento mais fazer nenhuma medida. O brasileiro até brinca sobre o assunto com piadas e memes. Para o psiquiatra, é fundamental manter o equilíbrio. Atividades como yoga, exercícios físicos e meditação tem um papel importantíssimo na promoção de saúde mental. Isso porque essas práticas favorecem a liberação de substâncias cerebrais promotoras de uma situação de tranquilidade e faz com que a gente adquira posição de relaxamento e prevenção de ansiedade. A fadiga pandêmica se manifesta de diversas formas. As mais comuns incluem cansaço extremo, apatia, dificuldade para estabelecer uma rotina, perda de interesse, pensamento de que a vida só vai acontecer para valer quando tudo isso passar. O quadro pode evoluir para depressão, crises de pânico ou ansiedade e abuso de substâncias químicas. Rodrigo Ramos acredita que a falta de comunicação clara das autoridades agrava o problema. Meios diretos de uma comunicação diretas, recados claros, orientações esclarecedoras e totalmente em sintonia com o que diz órgãos de saúde especializados é fundamental para que a gente consiga percorrer essa longa estrada que é vencer essa pandemia. É muito importante que as autoridades saibam que grande parcela da população está atenta a eles. E se eles disserem o que deve ser feito ou o que não deve ser feito, muitas pessoas vão seguir. É muito importante que esse papel das autoridades esteja em total sintonia com a ciência, porque o que as autoridades disserem vai ser o que a população vai seguir. E atenção para não exagerar nas buscas por notícias a todo momento. O excesso de notícias faz tão mal para a saúde mental quanto a falta integral delas. Ou seja, as pessoas precisam saber que elas têm que estar sintonizadas com o que está acontecendo com o mundo, mas também elas não precisam viver ruminando diariamente as notícias, o número de mortes e o que está acontecendo de um jeito altamente agressivo. Você não precisa viver as notícias, mas você precisa conhecê-las. Para o psiquiatra, buscar dados atualizados uma vez por dia é suficiente. Escolhe um noticiário confiável que diariamente poste dados sobre a pandemia. Libere dados sobre a pandemia e siga esse noticiário. Uma vez por dia você vai lá e acessa. Com isso você vai estar por dentro do que está acontecendo, vai saber se você precisa tomar cuidado ou se já é hora de relaxar um pouco e vai poder e vai evitar ficar ruminando uma quantidade terrível de notícias ruins. Rodrigo Ramos destaca como ponto positivo o avanço nas campanhas de vacinação contra o coronavírus.
a única forma de se combater essa pandemia e de se chegar ao que nós considerávamos vida normal é vacinando a maior parte da população. As pesquisas mostram que campanhas de vacinação em massa, ou realizada em outros países, ou até que foi realizada no Brasil pelo Instituto Butantan no município de Serrana, mostram que vacinação em massa controla a pandemia. Portanto, existe luz no fim do túnel. É preciso que se tenha paciência, que se respeite as regras, para que no fim desse processo todos cheguemos com vida. E uma pesquisa do Instituto Ipsos mostra que os brasileiros são os que mais se sentem solitários na pandemia. O levantamento realizado entre os meses de dezembro e janeiro ouviu 23 mil pessoas em 28 países. Segundo a pesquisa, 50% das 1.000 pessoas entrevistadas no Brasil disseram que sentem solidão, muitas vezes, frequentemente e sempre. E esse percentual, Malu, é o maior entre os países participantes. Silvia, o Brasil está à frente de turcos, indianos e sauditas. Na outra ponta do ranking, os holandeses são os que menos sofrem com a solidão, seguidos pelos japoneses e os poloneses. Aqui no Brasil, 52% afirmaram que esse sentimento de solidão cresceu nos últimos 6 meses e 21% disseram ainda que esse último semestre vai impactar na saúde mental dos brasileiros.